Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estou novamente aqui, tá? Para trazer a mensagem para vocês, ok? Esse é um canal cristão, é um canal para famílias, tá? E vocês podem nos acompanhar na leitura da Bíblia, a hora que eu relacionar aqui os versos bíblicos, ok? Eu vou falar hoje sobre o bom pastor, né? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, tá? Você que está me assistindo aí, se você quiser dar um like aí, aperte o sininho, inscreva no canal, para sempre quando aparecer algum sermão novo, alguma palestra nova, você poder assistir, tá certo? Então eu vou falar sobre as ovelhas, e eu fiz um estudo sobre ovelhas, tá? As ovelhas, elas são animais muito dóceis, certo? Praticamente, ela existe em todo o mundo. Algumas pesquisas que eu fiz dizem que as ovelhas já estão neste mundo há 9.000 anos, outros dizem há 3.000 anos, outros dizem há 11.000 anos, certo? É um dos animais mais velhos, provavelmente até da época dos dinossauros. E as ovelhas, elas têm algumas curiosidades. Primeiro eu vou falar para que elas servem, tá? A lã, ela produz a lã, né? É um meio de comércio, ela produz a carne, ela produz o leite, né? São animais ovinos, tá? Mas uma das características das ovelhas, que muitas pessoas pensavam, que as ovelhas eram cegas, que elas não enxergavam direito. Não que elas eram cegas, a visão era muito, assim, limitada. Aí alguns estudiosos, entre eles ali, pesquisaram e tal, e chegaram à conclusão que as ovelhas, elas enxergam sim. Só que os seus olhos são lateralizados, né? Não é que nem os olhos do humano que fica aqui, ó, na frente, ficam nas laterais. Então elas enxergam pouco. Elas enxergam no máximo 10 metros. Então, por isso que elas andam sempre em grupo. Porque quando ela enxerga o seu predador, ele já está próximo, tá? E outro fator muito importante, as ovelhas, ela conhecem o seu pastor, ela conhece ali o seu guia pelo cheiro, pela voz e pela aparência. Ela olha no rosto do seu pastor e ela lhe conhece, né? Então, muitos produtores de ovelhas, eles são guias, né? Tem o guia, o pastor, e eles usam cães também, né? Porque as ovelhas, elas não são capazes de elas se guiarem sozinha pelo caminho. Então, ela precisa de um cão guia como pastor, ela precisa ali do seu dono ali como pastor, porque elas são muito frágeis. Veja bem, a ovelha é a fêmea. O macho adulto, ou seja, mesmo assim, o macho adulto, ele é chamado de cordeiro. Não, perdão, de carneiro. E o filhote é chamado de cordeiro. Então o macho, ele é um pouquinho mais, assim, como se diz assim, mais independente do que a fêmea. A ovelha, ela já é mais, assim, dependente do seu guia, tá? Como eu disse aqui, ela conhece o seu dono, seu pastor, pela voz, pelo cheiro e pelo olhar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aonde Jesus vivia, certo? Lá no Oriente Médio, existia muita criação de ovelhas, né? E existe até hoje. E elas são uns animais muito dóceis, tá? Elas necessitam de um pastor para ser guiada, tá? E o Salmo 23, quem não conhece o Salmo 23, aonde Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o nosso Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas, nós somos frágeis, nós estamos nesse mundo aqui perseguido pelos lobos. Os lobos querem devorar as ovelhas do pastor. E o nosso pastor, quem é? Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, né? Como eu disse aqui, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Então, o nosso Deus, ele enviou o seu único filho aqui nesse mundo, e ele viveu aqui com seus discípulos cerca de 33 anos, tá? Então ele fez essa comparação, né, da ovelha. Como eu já disse, a ovelha é um animal muito frágil, ela precisa de um guia, tá? E o nosso guia para a eternidade, quem que é? Jesus Cristo, o nosso pastor. Eu pediria a vocês, se quiserem me acompanhar aqui no estudo da Bíblia, que vocês abrissem as suas Bíblias no capítulo 10 de João, né? Hoje muitas pessoas já têm a Bíblia já baixada no celular, né? No seu tablet. Eu tenho também no meu smartphone a Bíblia, tá? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade aqui de folhear a Bíblia física aqui, tá? Aí vai direto no celular. Então vamos lá. São João capítulo 10. Abram a Bíblia de vocês aí, seu smartphone, seu tablet, em João capítulo 10. Mas antes, porém, eu convidaria você que está me assistindo agora, ovelha, para que você feche os seus olhos e acompanhe comigo esta oração. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu peço sabedoria dos altos céus, peço a Ti que envie seu Espírito Santo para me iluminar, para que eu possa transmitir aos nossos amados irmãos que estão nos assistindo, essas ovelhas que precisam de um pastor, como eu também preciso de um pastor, essa ovelha aqui pecadora. Grande Deus, em nome de Jesus, muitíssimo obrigado. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, já que você está aí nos acompanhando aí, então vamos lá, João capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor. Amados, é Jesus que está dizendo, tá? O verso 3. Para este porteiro eu abro a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele a chama pelo seu nome. E as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Então, as ovelhas conhecem o seu pastor, o pastor chama as suas ovelhas, né? Então, esse pastor, ele está chamando você, ó ovelhinha perdida, você aí que desviou dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não encontrou os caminhos do Senhor, ovelha, entrega a sua vida para esse pastor, e depois você vai ter o prazer de dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá? O verso 4, depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Veja bem, porque lhe reconhecem a voz. Então, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E elas o seguem, porque você seguindo o seu pastor, eu seguindo o meu pastor, que é Jesus Cristo, nada de mal vai acontecer a nós. A palavra de Deus fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o meu pastor é por nós, quem será contra nós, ó ovelhas? Tá? E o verso 5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão estranho. Veja bem, as ovelhas, elas não seguem pessoas estranhas, tá? Elas não reconhecem, elas não seguem o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Então, esses estranhos aqui são os lobos devoradores, são os falsos profetas que estão aí no mundo para iludir as ovelhas de Deus, tá? Iludir as ovelhas do pastor. Ó ovelha, entrega a sua vida nas mãos do pastor. Eu já entreguei a minha, tá? E diariamente eu estou em comunhão com o nosso Deus, pedindo a Ele sabedoria, discernimento, porque nós estamos vivendo os finais dos tempos.
né? Jesus está muito prestes de voltar. As profecias estão se cumprindo, né? Veja bem o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, tá? Eu já aproveito aqui também para falar para vocês que orem pelo povo do Rio Grande do Sul, tá? Que Deus tenha misericórdia dessas almas que estão perecendo, tá? Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Então as profecias estão aí se cumprindo, tá? E os lobos devoradores, eles estão querendo traçar as ovelhas de Deus. Mas quem é a porta das ovelhas? Quem abre a porta para as ovelhas entrar? Só tem um que faz isso. Só o pastor. E o nosso Deus, ele está de braços abertos, com a mão lá na trinca da porta, para abrir, tá? Basta você querer, porque ele vai bater no seu coração, né? Se eu bater a porta do seu coração, ou seja, se eu bater a porta da sua casa, você abrir a sua porta, e eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Mas agora, se eu bater na porta da sua casa, né, o seu coração, e você deixar a porta fechada, eu não vou entrar. Por quê? Porque é o livre-arbítrio, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E darei descanso. Então, São João capítulo 10, verso 6 diz assim, Jesus dizendo: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tá? Nós aqui nesse mundo somos um rebanho. Somos ovelha desse grande pastor. Né? Então, o que a ovelha faz? Ela segue o seu pastor. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês, depois a gente vai ver aqui na Bíblia. Um pastor, ele tem 100 ovelhas, certo? E tem até um hino muito bonito que, desde criança, eu ouvi esse hino, né? Eram 100 ovelhas, né? Então, esse hino é muito bacana. Então, se o pastor ele tem 100 ovelhas e uma ovelha desgarra, sai do rebanho, desce para algum lugar, o lobo já está observando para, né, capturá-la, o seu pastor, ele vai, e o meu pastor também, ele vai atrás daquela ovelhinha desgarrada, porque ele sabe que as 99 que estão ali no aprisco estão em segurança. Então veja você, meu irmão, que ainda não aceitou Jesus como seu pastor, ele te ama, viu? Ele está esperando você voltar. Venha para os braços do Pai, seja uma ovelha, tenha o prazer de falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Meus irmãos, Jesus, ele tinha um costume de ir por todas as partes pregando o evangelho do reino aos cativos de coração. Isso é um exemplo para nós, né? Se o próprio pastor, ele ia nos lugares pregar o evangelho para aqueles que estavam sedentos, né? Aqueles que estavam cativos de coração, então ele nos deixou esse exemplo, que nós sigamos o exemplo também de pregar o evangelho. Vocês que estão me assistindo aí, por favor, né? Vamos para São Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus capítulo 9, verso 35 e 36. E acompanhem comigo a leitura. Começamos a ler assim, o verso 35. E percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, para quem não sabe, sinagogas é a igreja, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Aí o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meu irmão, minha irmã, se você está exausta como ovelha que não tem pastor, se você acha que a vida não tem mais sentido para você, tudo na sua vida dá errado, perdeu o emprego,
está acontecendo aquilo, você está lá no fundo do poço, né? Venha para Jesus, aceite Ele como seu pastor. Seja uma ovelhinha, porque Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Ele está assim, ó, de braços abertos para recebê-los, para recebê-las. Basta você aceitar. Certo? Mas, veja bem, Jesus, ele tinha um grande cuidado com as suas ovelhas. Tinha e tem um grande cuidado com as suas ovelhas. Porque o lobo, né? A palavra de Deus diz assim, que Satanás está rugindo como leão, desesperado, procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque ele sabe que os tempos nós estamos nos finais do tempo e ele já sabe o que vai acontecer com ele. Então ele está desesperado, procurando as pessoas, aquelas pessoas que estão fracas na fé, por exemplo, né? Aí ele vai dar uma rasteira. Qual é o seu ponto fraco? Aí que ele vai te derrubar, meu irmão. Né? Se é mulher, se é bebida, se é droga, aquilo que for o seu ponto fraco, esse leão vai te pegar. Agora veja bem, esse lobo vai te pegar. Agora veja bem, a partir do momento que você entrega a sua vida para o seu pastor, ó ovelha, isso não significa que você vai deixar de ter problema na vida. Não foi isso que Jesus prometeu, né, aos seus seguidores, né? Ele fala assim, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Então, esse mundo não é o mar de rosas. Os cristãos, as ovelhas também, vão passar por grande tribulação. Só que tem um porém. Nós vamos ter aonde nos socorrer. Aonde? Nos braços do Pai, nos braços do pastor, né? Então Jesus tinha e tem grande cuidado com suas ovelhas e a ama muito. Ele morreu por todo o rebanho, ok? E a gente vai agora novamente na Bíblia, agora lá no Velho Testamento. Vocês abram suas Bíblias, vocês aí acompanham aí pelo seu smartphone. Ezequiel, capítulo 34, verso 11 e 12. O verso 11 começa assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Veja bem, meus irmãos, o próprio Senhor diz, eu procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Mas, abre aspas, quando ele diz, buscarei, ele busca mesmo. Só que se a ovelha for rebelde, se você e eu, irmão, fomos rebeldes, e não aceitar, ele não vai buscar, não vai trazer a ovelha na marra, tá? Então é o livre-arbítrio. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, vamos passar por tribulação, certo? Mas o pastor vai chegar, ele vai te dizer, ovelhinha, eu vim te buscar, quero te carregar no meu colo, tá? E o verso 12, como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-á, eis, de todos os lugares, para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então não importa, você pode estar no deserto, você pode estar no meio das nuvens, você pode estar na escuridão, nas trevas. Se você teme ao Senhor, o que é temer ao Senhor? Muitas pessoas pensam que temer é ter medo de Deus, ter medo, né? Não, temer a Deus é respeitar o seu nome, certo? Apocalipse diz assim, temei a Deus e dai glória. Então, a conotação aqui, temer tem várias conotações, mas essa conotação aqui, né? Temer a Deus é respeito a Deus. Então, se você tem respeito a Deus, se você teme a Deus, você pode estar lá na escuridão, você pode estar lá no meio das trevas, que nada vai te acontecer. Se realmente você ter fé e confiar, o pastor vai te buscar, ovelhinha.
Tá? O Salmo 91 diz assim: cairão 1000 ao teu lado, e 10 à tua direita, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tá? A profecia também contra os falsos profetas. O Senhor vem falando aqui a profecia contra os falsos profetas, né, que são os lobos devoradores. E eles estão aí por todo mundo mesmo, enganando pessoas boas, pessoas inocentes. Estão aí enganando as ovelhas. Tem muitas ovelhas que ainda não ouviram falar desse pastor maravilhoso. Muitas ovelhas ainda, né? O Senhor disse assim, que eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Mas essas ovelhas, na hora da verdade, elas vão aceitar o seu pastor e vão vir para os braços dos seus pastores, tá? Mas aí, em Jeremias capítulo 23, verso 1, acompanhe comigo, Jeremias 23, 1, o Senhor Deus faz um alerta aqui. Ai dos pastores, vejam bem, meus irmãos, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu rebanho. O Senhor não vai ter esse pastor por inocente, tá? Então, quem são esses pastores? Os falsos profetas. Eles não estão nem aí. Hoje pregam-se a religião da prosperidade, né? Muitas pessoas querem a glória para ti, querem ser aí muito aplaudidos aí na mídia, ser famosos, usando o nome de Deus. E Deus não tem por inocente aquele que chama o seu nome em vão. Veja bem, Jesus, ele ficou aqui nesse mundo 33 anos. Morreu jovem, né? E quando já estava próximo da sua partida, ele chama os 12 apóstolos ali e conversa com os apóstolos. E ele diz aos apóstolos, vocês vão passar por grandes dificuldades, vocês vão passar por muitas tribulações, tá? Vocês vão estar num rebanho de ovelhas, mas toma cuidado com o lobo devorador, tá? Ele vai se vestir de ovelha, mas ele será lobo, né? E Jesus fez essa advertência lá em Mateus capítulo 10, verso 16. Lemos assim: eis que eu vou. Jesus dizendo aos discípulos, eis que eu vou. Certo? Eis que eu vou. Vos envio, veja bem, vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, veja bem, meus irmãos, ó, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como uma pomba, né? A serpente, ela é muito prudente. A serpente, ela não te ataca, certo? Mas ela é muito prudente, ela fica de olho em você, te vigiando. Se você for embora, ela não vai te atacar, mas se você pisar nela, você vai sentir a fisgada no seu calcanhar. No seu calcanhar, perdão. E as pombas, elas são simples, inocentes. Então, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mas Jesus fala para mim e para você, filhos, eu sou o bom pastor, eu morri por você. Certo? Eu sou o bom pastor, João, eu morri por você. Meu irmãozinho, minha irmãzinha que está assistindo esse vídeo, Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu morri por você. Certo? Entrega a sua vida nas mãos desse pastor, porque ele fala aqui, voltemos a João capítulo 10, no verso 11 ele diz assim,
Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Certo? Ele deu a vida dele já, na verdade, né? Quando ele morreu na cruz. Ele morreu por mim, por você e pelo mundo inteiro. Só que tem um porém, nem todo mundo aceita esse sacrifício na cruz. Né? Infeliz daquele que não aceita e feliz daquele que aceita. Aí o verso 12 de João capítulo 10 diz assim: o mercenário que não é pastor, veja bem, meus irmãos, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo chega e captura sua presa. Então, o pastor que é um mercenário. O que é um mercenário? É aquele que engana as pessoas. Ele faz de bonzinho, que ele é seu pastor, se você precisar dele, você pode chamar ele a hora que você quiser e tal, mas a hora que você está no perigo, ele te abandona. Você não serve mais para ele, certo? E aí você então é presa. É presa do lobo. Ok? E o verso 13 diz assim: o mercenário foge. Por que ele foge? Porque ele é mercenário, né? E não tem cuidado com as ovelhas. Agora, Jesus não. Jesus é o bom pastor. Ele disse aqui: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ok? Aí o verso 14 diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, né? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Que coisa maravilhosa, né? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Mas a palavra de Deus continua ainda, né? Vamos ler aqui ainda, né? São João capítulo 10. Eu vou ler aqui para vocês do verso 27 ao verso 29. E diz assim, o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem. Veja bem. As minhas ovelhas, né, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, seja você também um seguidor desse pastor. Seja você ovelha. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, né, é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém arrebata. Então, veja bem, meu Senhor. Dizendo assim, o Senhor dizendo assim: aquilo que meu Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Veja bem. Enquanto a porta da graça está aberta, temos aí a oportunidade de sermos ovelhas, de entregarmos a nossa vida na mão deste pastor. Tá? A parábola da ovelha perdida. Muitos já ouviram falar na parábola da ovelha perdida. Está lá em São Mateus, capítulo 18. Mas a gente vai ler apenas 2 versos. O verso 12 e o verso 13. O verso 12 diz assim: que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, isso eu disse aqui no começo do sermão, né? Então vou lá de novo. O que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99, indo a procurar a que se extraviou? Por quê? Porque ele sabe que as 99 estão seguras. E aquela que se extraviou, ela pode ser presa fácil do lobo. Os falsos profetas que andam por aí. Então o Senhor, ele corre atrás, tá? Você que serviu aí
ao nosso Deus há muito tempo, você que está me assistindo, você está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você, meu irmão, você desgarrou do rebanho, não foi? Mas o Senhor está atrás de você, Ele está pertinho de você e Ele está dizendo, ô filho, ô filha, volte para o meu rebanho, volte para o meu aprisco, eu te amo, eu dei a vida por você na cruz, eu morri na cruz por você, volta para os meus braços, tá? Aí o verso 13 diz assim, e se for porventura em verdade, vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então veja bem, volte. Eu vou repetir mais uma vez. Ó. Se você, meu irmão, minha irmã, porventura, em verdade, Jesus dizendo, você se desviou, você saiu do aprisco, você deixou o rebanho, Jesus está aqui dizendo, ó, sentirá por causa desta ou deste mais do que as 99. Então veja bem, meus irmãos, isso é um exemplo, né? 99 ovelha, aquela que desgarrou, aquela que desviou dos caminhos do Senhor, né? Você que está me assistindo. Então o Senhor está aí, ó, de braços abertos. Volte, volte, ovelhinha, tá? E para a gente concluir esse sermão, tá? A gente vai lá em... Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Espera lá, acho que não é aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, já achei, tá? Ainda em São João, capítulo 10, verso 20. Tá? A gente vai concluir o nosso sermão aqui. Olha só o que o nosso pastor diz. Ainda tenho outras ovelhas, né? Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então haverá somente um rebanho e um só pastor. Então, é claro aqui, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que isso significa? Que o Senhor tem muitas pessoas sinceras que ainda não conhecem a palavra, tá? E essas pessoas, no final, elas vão vir para os braços do Senhor, né? Ele diz assim, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Essas pessoas vão ouvir a voz de Deus. Essas pessoas que ainda não conhecem, mas são ovelhas, são sinceras naquilo que profere, tá? Naquilo. Então, veja bem, o Senhor vai atrás, elas vão aceitar. E o Senhor vai dizer assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Nós estamos vivendo a história final deste mundo. Este mundo, com tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que nós estamos na história final desse mundo, né? Então, que você que assistiu esse sermão, se você não entende da Bíblia, procura alguém que entende, mas pessoas honestas, que te dê explicação. Procura uma pessoa para te dar um estudo bíblico, tá? E se alguém aqui da minha cidade, né? Alguém aqui que está ouvindo e assistindo esse sermão, quiser estudar a Bíblia, pode entrar em contato comigo, que a gente vai estudar a Bíblia com maior prazer, tá bom? Então eu peço para você que feche o seu olho e vamos terminar esse sermão com uma oração, tá? Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, o meu pastor, que prazer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, eu sou uma ovelhinha dócil, tá? Eu sei que os predadores estão aí nos cercando de todos os lados, que são as ilusões desse mundo, tudo que esse mundo oferece. Eu peço a Ti, Senhor, que envie Seu Espírito Santo para tocar no meu coração,
e no coração de todos que estão nos assistindo, para que nós sejamos firmes, sejamos fiéis até a morte ou até a sua vinda. Lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.